Abandonada pela própria família, uma senhora idosa foi limpar estábulos em busca de sustento. O que ela encontrou mudou sua vida para sempre. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta e não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Clara acordou com um som distante de galos cantando, um som familiar que há muito não ouvia. Olhou ao redor da pequena casa, onde cada canto parecia carregado de lembranças do passado. Os quadros amarelados nas paredes mostravam os sorrisos de tempos melhores. Seu marido, José, ainda jovem e forte, abraçando-a no dia do casamento. Seus filhos, Lucas e Mariana, ainda crianças, correndo pelos campos. Mas agora, aquela alegria parecia um eco longínquo, quase irreal. Desde a morte de José há 3 semanas, a vida de Clara se tornara um peso solitário. Seus filhos, que ela havia criado com tanto carinho, não a visitavam mais. Lucas trabalhava em São Paulo e raramente ligava. Suas conversas, quando aconteciam, eram curtas e impessoais, como se a distância física tivesse criado também um abismo emocional entre eles. Mariana, por outro lado, vivia em Belo Horizonte com sua própria família e sempre parecia ocupada demais com seus problemas. Clara entendia que seus filhos tinham suas próprias vidas, mas não deixava de sentir o abandono como uma faca que cortava lentamente todos os dias. Clara levantou-se da cama, seus joelhos rangendo em protesto, e foi até a cozinha, onde a chaleira de ferro repousava sobre o fogão. Colocou água para ferver, mas a casa fria e vazia fazia o gesto parecer mecânico. Ao olhar pela janela da cozinha, viu o campo deserto, o mesmo onde costumava ver José trabalhar todos os dias antes de ele adoecer. A fazenda de Dom Henrique, onde José passara a maior parte de sua vida, ficava logo depois do vale, e Clara sabia que em algum lugar por lá, os trabalhadores já deviam estar se movimentando. Enquanto o chá esquentava, Clara sentou-se à mesa, os pensamentos pesando sobre seus ombros como uma velha manta de lã. Ela não tinha mais dinheiro suficiente para sustentar a casa sozinha. José deixara um pouco de economia, mas aquilo se esgotara rápido. Seus filhos haviam prometido ajudar financeiramente, mas as promessas nunca se concretizaram. "Não posso mais viver assim", sussurrou para si mesma, sentindo uma mistura de tristeza e resignação. Sabia que não poderia continuar dependendo da boa vontade de Lucas e Mariana. Eles tinham se afastado, e esperar por um gesto de compaixão que não vinha era como esperar por chuva no deserto. Depois de tomar seu chá em silêncio, Clara sentiu a urgência de fazer algo para mudar sua situação. Ela olhou para a velha bolsa pendurada na porta, o couro gasto e desbotado. Sem pensar muito, agarrou a bolsa e saiu de casa, os passos hesitantes no começo, mas ganhando firmeza conforme ela caminhava em direção à fazenda de Dom Henrique. O caminho era longo, mas familiar. Clara passava por aqueles campos desde menina, e as árvores ao redor pareciam testemunhas silenciosas do tempo que havia se passado. Quando chegou à fazenda, notou como tudo parecia quase igual, com exceção de alguns novos celeiros e cercas. Os trabalhadores iam de um lado para o outro e Clara sentiu o peso de sua idade ao comparar seus movimentos lentos com a agilidade dos jovens que corriam pelos estábulos. Ao chegar à porta da casa principal, Clara hesitou. Não sabia o que esperar de Dom Henrique. O velho fazendeiro sempre fora um homem severo, mas respeitava muito José, seu antigo empregado. Clara sabia que sua idade e fraqueza não jogavam a seu favor, mas ela estava decidida a tentar. Ela foi recebida por uma das empregadas, que a olhou com surpresa antes de levá-la até Dom Henrique. Ele estava em seu escritório, por trás de uma mesa cheia de papéis. Ao vê-la, ele ergueu as sobrancelhas, curioso com sua presença. "Clara, o que a traz até aqui?" A voz de Dom Henrique era grave, mas não hostil. Clara respirou fundo antes de responder. "Preciso de um trabalho", disse, sentindo seu coração acelerar. "Não posso mais depender dos meus filhos e não tenho outro lugar para onde ir."
Dom Henrique a estudou por um momento, seus olhos avaliando sua postura cansada e o rosto marcado pelo tempo. Ele sabia da história de Clara, sabia que ela estava sozinha, e por mais que seu instinto fosse proteger os que dependiam dele, não estava certo se Clara poderia lidar com o trabalho árduo que a fazenda exigia. Não é um trabalho fácil, Clara, ele respondeu. O que tenho disponível é pesado. Não quero que se machuque ou que passe dificuldades. Clara, determinada, o interrompeu. Eu sei que é difícil, mas eu preciso. Não me importo com as dores, já convivo com elas todos os dias. Dom Henrique permaneceu em silêncio por um instante. Ele tinha visto Clara lutar ao lado de José durante muitos anos e sabia que sua força não vinha de músculos, mas de uma vontade inabalável. Finalmente, ele assentiu. Vou te dar uma chance. Os estábulos precisam de uma limpeza pesada. Se você acha que consegue, o trabalho é seu. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de gratidão. Obrigada, Dom Henrique, ela disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Ao sair do escritório, Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ela sabia que o trabalho seria exaustivo, mas tinha algo que não sentia há muito tempo, um propósito. Agora tudo que restava era provar a si mesma que, apesar da idade e da solidão, ainda era capaz de seguir em frente. O caminho de volta à fazenda de Dom Henrique parecia ainda mais longo do que Clara se lembrava. Talvez fosse sua idade, ou talvez fossem as memórias que surgiam a cada passo que dava. Ela não podia evitar olhar para os campos e lembrar-se de José, seu marido, que passara tantos anos trabalhando ali. As colinas suaves, as cercas de madeira já gastas pelo tempo e até os grandes carvalhos que margeavam a estrada pareciam sussurrar o nome dele. Havia um sentimento agridoce ao retornar àquele lugar. O mesmo que outrora lhe trouxera segurança, agora lhe trazia lembranças dolorosas. Ao cruzar o portão de madeira que dava entrada à fazenda, Clara notou algumas mudanças. Um novo celeiro se erguia ao lado do antigo, com tábuas frescas de madeira ainda claras e bem alinhadas. Ao longe, os trabalhadores já estavam em plena atividade, movendo-se em grupos apressados como formigas diligentes. Clara se deu conta de que seu ritmo seria muito diferente do deles, mas naquele momento não havia tempo para comparações. Ela precisava de um trabalho, e essa era sua única chance. À medida que se aproximava dos estábulos, sentiu a leve pressão de olhares curiosos em sua direção. Clara sabia que muitos a reconheciam, mas também sabia que se perguntavam o que uma mulher da sua idade estava fazendo ali. Eles sabiam que os filhos a haviam deixado, e em uma cidade pequena como aquela, as histórias corriam rápido. No entanto, ela mantinha a cabeça erguida, tentando não demonstrar a mistura de medo e determinação que borbulhava dentro dela. Quando chegou à entrada do estábulo, uma jovem alta e de cabelos castanhos saiu, carregando um balde de água. Ao ver Clara, seu rosto se iluminou com um sorriso acolhedor. A senhora deve ser Clara, certo? Perguntou a jovem, enxugando as mãos na calça surrada que usava. Ouvi dizer que você vinha para ajudar. Sou Sofia. Trabalho aqui já faz alguns anos. Clara assentiu, surpresa pela gentileza da moça. Sou eu mesma. E você, Sofia, parece jovem, mas já deve conhecer esse lugar melhor que eu. Meu marido trabalhou aqui a vida toda, mas faz muito tempo que não venho. Sofia sorriu novamente, mais calorosamente dessa vez. Ouvi falar muito sobre o José. Ele era querido aqui. O pessoal ainda fala dele. A menção ao nome do marido trouxe um nó à garganta de Clara, mas ela o engoliu rapidamente. Não havia tempo para lamentações agora. Sofia, percebendo a leve mudança de expressão, mudou de assunto rapidamente. Bom, deixe-me te mostrar onde você vai começar. Sofia conduziu Clara até os estábulos, falando um pouco sobre as tarefas diárias e as rotinas da fazenda. A moça parecia ágil e bem-humorada, andando rápido entre os animais e explicando com naturalidade o funcionamento de tudo.
Clara a seguia com atenção, observando cada detalhe. O cheiro forte de feno e terra misturava-se ao cheiro dos cavalos, algo que Clara já conhecia bem, mas que agora parecia mais intenso, talvez pela quantidade de tempo que havia passado longe. Ao entrar no estábulo principal, Clara foi recebida por uma visão familiar, embora desgastada. A longa fileira de baias onde os cavalos eram mantidos estava empoeirada, e o chão estava coberto de sujeira e restos de feno. Clara sentiu uma pequena pontada de nostalgia ao lembrar-se de José limpando aquelas mesmas baias. Era um trabalho pesado, exigente, mas ele sempre fez com orgulho. Agora era sua vez. "Esse será o seu espaço", disse Sofia, gesticulando para a área ao redor. "Se precisar de ajuda, pode me chamar, ou então falar com Carlos. Ele é o capataz." Clara assentiu, mas ao ouvir o nome Carlos, sua expressão endureceu levemente. Já tinha ouvido falar do capataz. Alguns diziam que ele era rude e exigente, especialmente com aqueles que ele considerava inúteis. Clara sabia que Carlos não teria paciência com alguém da sua idade. Enquanto Clara começava a se familiarizar com o local, Sofia se despediu temporariamente para continuar com suas próprias tarefas. "Se precisar de alguma coisa, me procure. E não se preocupe, você vai se sair bem aqui, Clara. Todos nós temos nosso lugar." As palavras de Sofia foram um alívio para Clara, que sentiu uma pequena onda de confiança crescer dentro de si. O apoio inesperado daquela jovem trouxe um conforto que ela não esperava encontrar naquele ambiente. Ela respirou fundo e olhou ao redor novamente. O trabalho não seria fácil, isso era certo, mas havia algo tranquilizador em estar ali, naquele lugar onde tantas memórias estavam gravadas. A sensação de propósito começou a substituir a ansiedade. Os primeiros minutos foram marcados por pequenas tarefas que Sofia lhe explicou com paciência. Tirar as sobras de feno, varrer as passagens entre as baias e repor água limpa para os animais. O trabalho parecia simples em teoria, mas logo Clara sentiu o impacto do peso da idade. Seus braços, que outrora eram ágeis, agora tremiam com o esforço. Cada pá de feno retirada do chão exigia uma força que Clara não estava mais acostumada a usar, e suas costas reclamavam a cada movimento. Ela tentava não deixar transparecer a exaustão, principalmente quando Carlos passava por perto. O capataz, que parecia sempre de mau humor, a olhava de esguelha com um ar de desdém, como se estivesse esperando o momento em que Clara falharia. "Isso vai demorar, hein?", disse Carlos, com um meio sorriso zombeteiro ao vê-la lutando para mover uma pilha de feno mais pesada. "Se continuar nesse ritmo, os cavalos vão limpar as baias antes de você." Clara fechou os olhos por um segundo, tentando não deixar a humilhação tomar conta de seu coração. Ela sentiu o rosto corar, mas não respondeu. Sabia que Carlos estava esperando por uma reação, qualquer sinal de fraqueza, mas ela não lhe daria esse prazer. No entanto, por dentro, uma parte de si começava a duvidar. Será que ele estava certo? Será que ela não conseguia mais? Sofia apareceu pouco depois, percebendo a tensão no ar. Ela se aproximou de Clara e lhe ofereceu um sorriso reconfortante, estendendo a mão para ajudar com o feno. "Ignore Carlos", disse Sofia em um sussurro. "Ele trata todo mundo assim, especialmente quem ele acha que não vai aguentar. Mas ele está errado sobre você." Clara tentou sorrir de volta, mas a dor nas costas e nos braços a fazia querer simplesmente sentar e desistir, mesmo que por um momento. No entanto, havia algo nas palavras de Sofia, uma espécie de firmeza gentil que lhe dava forças para continuar. Clara nunca esperou encontrar apoio em uma fazenda onde conhecia apenas as lembranças de seu marido, mas ali estava Sofia, uma jovem mulher que enxergava mais nela do que sua aparência cansada e sua idade avançada. As horas passaram devagar e Clara sentiu cada minuto no corpo. Ao final do dia, seus joelhos estavam doloridos, suas mãos calejadas e suas costas pareciam ter travado.
Quando achou que não poderia mais continuar, o som alto da voz de Carlos soou do outro lado do estábulo. Clara, você deixou isso aqui uma bagunça. Ele apontou para uma baia onde Clara não havia terminado de varrer o chão sujo de lama. Se não consegue fazer o trabalho, é melhor dizer logo. Não temos tempo para corrigir suas falhas o dia todo. As palavras caíram como pedras. Clara sabia que não havia terminado a baia, mas estava planejando voltar logo após dar água aos cavalos. No entanto, Carlos usava cada pequeno erro como uma arma, tentando minar sua confiança. O olhar dos outros trabalhadores a incomodava, como se eles estivessem esperando para ver se ela realmente não seria capaz de manter o emprego. Já estou indo terminar, Carlos, disse ela, sem conseguir esconder o cansaço na voz. Vamos ver se consegue antes do anoitecer, ele resmungou antes de se afastar. Clara engoliu a humilhação mais uma vez e voltou ao trabalho, forçando seu corpo além do que achava possível. Seus pés pesavam como chumbo e suas mãos estavam trêmulas, mas ela conseguiu terminar a limpeza das baias, mesmo quando a luz do dia começava a desaparecer. O sol se punha, lançando uma luz dourada sobre os campos, enquanto Clara limpava as últimas palhas com movimentos lentos, porém determinados. Quando terminou, Clara caminhou lentamente até a saída dos estábulos, onde Sofia a esperava. Ela parecia ter se preocupado e, ao vê-la finalmente sair, se aproximou imediatamente. — Você está bem? Sofia perguntou com a voz suave, mas preocupada. Clara respirou fundo, tentando aliviar a tensão no corpo. Ela estava exausta, mas algo dentro dela ainda não queria desistir. Talvez fosse o orgulho, ou talvez fosse a sensação de que, de alguma forma, ela ainda tinha algo a provar. Para si mesma, para seus filhos, para Carlos. — Estou bem, só cansada, respondeu Clara, tentando sorrir. — Acho que demorei demais, não é? Sofia balançou a cabeça. — Você fez mais do que qualquer um esperava no primeiro dia. Carlos sempre faz isso com os novos. Ele gosta de testar as pessoas, especialmente quem ele acha que não aguenta. Mas não deixe ele te derrubar. Você fez um ótimo trabalho. As palavras de Sofia caíram como bálsamo sobre as feridas invisíveis que Clara carregava. O calor da gentileza daquela jovem lhe trouxe um consolo inesperado, algo que ela não experimentava há muito tempo. Clara sorriu, dessa vez, um sorriso mais sincero. — Obrigada, Sofia. Acho que sem você eu já teria desistido. Sofia sorriu de volta, genuína. — Estamos todas juntas nisso. Você vai ver, as coisas melhoram com o tempo. E quem sabe, talvez você acabe mostrando para Carlos do que é capaz. Naquela noite, Clara voltou para casa sentindo o peso do cansaço. Cada músculo doía e ela precisou se apoiar na mesa da cozinha por um momento antes de conseguir sentar. O pequeno abrigo que chamava de lar parecia maior e mais vazio do que nunca. O silêncio era pesado, sufocante. A lembrança de José, sua presença ausente, sempre ali, em cada canto. Ela colocou uma chaleira no fogo e se deixou afundar na cadeira da cozinha. Enquanto o vapor subia lentamente do chá, Clara olhou para suas mãos calejadas. Era como se o trabalho duro daquele dia tivesse deixado marcas visíveis, não apenas no corpo, mas também na alma. Ela pensou em seus filhos, Lucas e Mariana. Quando foi que as coisas mudaram tanto? Quando foi que o amor que ela dedicou à família virou uma distância insuportável? Por um breve momento, Clara se permitiu pensar em desistir. Será que valia a pena continuar? O trabalho era exaustivo, o tratamento de Carlos era cruel e sua própria saúde estava longe de ser ideal. Mas então ela se lembrou de Sofia, de sua gentileza inesperada, de suas palavras de encorajamento. Clara percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, havia pequenos sinais de esperança. Terminado o chá, ela se preparou para dormir. Mas antes de se deitar, olhou para o espelho. O reflexo que viu era de uma mulher velha, cansada, mas seus olhos ainda guardavam um brilho de resistência, de uma vida que ainda não havia se rendido. Ela sabia que amanhã seria outro dia difícil, mas também sabia que estava determinada a continuar.
Não por Carlos, não pela fazenda, mas por ela mesma. No dia seguinte, o corpo de Clara protestou ao sair da cama. As dores intensas a lembravam de cada esforço do dia anterior. Mas ela levantou-se mesmo assim, movida por algo maior que o cansaço, uma determinação teimosa que recusava ser derrotada. Chegou à fazenda antes do amanhecer, como todos os outros trabalhadores, e foi recebida novamente por Sofia, que lhe lançou um sorriso cúmplice. Carlos passou por elas sem sequer olhar, e Clara percebeu que agora, mais do que nunca, ele era o menor dos seus problemas. Ela não estava ali para provar nada a ele, mas sim a si mesma. E por mais que seu corpo doesse, ela sabia que, enquanto tivesse forças, continuaria. As dificuldades físicas eram uma parte inevitável do caminho, mas a vontade de se erguer novamente, essa, Clara sabia que nunca a abandonaria. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira batalha para Clara. A cada manhã, ela sentia o peso da exaustão acumulada e as dores que se espalhavam por todo o corpo. Seus músculos, há muito desacostumados ao trabalho físico, gritavam de cansaço, mas ela continuava teimosa. Não havia alternativa. Desistir agora significaria admitir para si mesma que Carlos estava certo, e essa era uma humilhação que ela não estava disposta a suportar. A rotina nos estábulos era dura, mas havia momentos em que Clara se permitia respirar. Entre o suor e o cheiro de feno, ela encontrava pequenos instantes de paz enquanto os cavalos mastigavam silenciosamente em suas baias. Mesmo assim, o trabalho parecia interminável, e a presença constante de Carlos fazia com que a tensão no ar nunca diminuísse. Clara sabia que ele a observava de perto, sempre à espreita de um erro, uma falha, uma oportunidade para humilhá-la. E foi em um desses dias, quando o cansaço a deixava mais vulnerável, que o pior aconteceu. O sol já estava alto, queimando o telhado do estábulo, e Clara tentava acelerar o ritmo para limpar as últimas baias antes do almoço. Suas mãos estavam suadas e o cabo da pá escorregava levemente entre seus dedos. Ela mal teve tempo de reagir quando, ao dar um passo em falso, escorregou em uma poça de lama que se formara perto de um dos bebedouros dos cavalos. O chão duro e frio a recebeu com um baque surdo, e uma dor aguda percorreu suas costas como um relâmpago. Por um momento, Clara ficou deitada, sem conseguir se mover, o choque da queda bloqueando seus sentidos. A dor pulsava em suas costas e subia por sua coluna, enquanto ela tentava processar o que havia acontecido. O mundo parecia girar ao seu redor, e ela sentiu um pânico crescente ao perceber que talvez não fosse capaz de se levantar. Foi então que, entre a dor e a confusão, a voz familiar e cortante de Carlos ecoou pelos estábulos. Ele estava de pé na entrada, com os braços cruzados e um sorriso frio nos lábios. "É isso que acontece quando você tenta fazer o trabalho de jovens, Clara", disse ele sem qualquer traço de compaixão. "Eu avisei que esse trabalho não era para você. Talvez seja a hora de aceitar que seu lugar não é mais aqui." Cada palavra de Carlos parecia um golpe invisível. Clara sentiu o rosto esquentar de vergonha enquanto tentava se mover, mas o corpo ainda não respondia como deveria. A dor nas costas era intensa e a humilhação de estar caída no chão, aos pés de Carlos, tornava tudo ainda pior. "Quer ajuda para se levantar ou vai desistir agora?" Carlos continuou, sua voz carregada de desprezo. Clara sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria esse prazer a ele. Com muito esforço, ela tentou se virar de lado, gemendo ao sentir a dor nas costas intensificar. A visão de Carlos parado ali com aquele sorriso cruel fez algo dentro dela se quebrar. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela não pertencesse mais àquele lugar. Por um momento, Clara pensou seriamente em desistir. Talvez fosse mais fácil aceitar que seu corpo não aguentava mais e que o trabalho ali era simplesmente impossível para alguém da sua idade.
Seus filhos estavam distantes, seu marido já não estava ao seu lado, e agora parecia que até sua dignidade lhe estava sendo tirada. Mas antes que Clara pudesse se afundar mais em seus próprios pensamentos, Sofia apareceu correndo, com o rosto preocupado. Ela se abaixou ao lado de Clara, ignorando completamente Carlos. «Clara, o que aconteceu? Você está bem?» Sofia perguntou, sua voz suave, cheia de preocupação genuína. Clara tentou sorrir, mas o esforço foi em vão. «Eu escorreguei», respondeu com a voz fraca. Sofia olhou para Carlos com uma expressão dura, desafiadora. «Por que você não a ajudou?» Ela perguntou com uma ponta de raiva na voz. Carlos deu de ombros, arrogante. «Eu disse que esse trabalho não era para ela. Está apenas provando que eu estava certo». Sofia o encarou por mais um instante, antes de voltar sua atenção para Clara. Com muito cuidado, ajudou-a a se sentar, apoiando-a com delicadeza para não agravar a dor nas costas. Clara sentiu uma onda de gratidão pelo toque gentil de Sofia, algo que contrastava tão fortemente com a frieza de Carlos. «Consegue se levantar?» Sofia perguntou, mantendo-se firme ao lado dela. Clara assentiu com dificuldade, embora cada movimento parecesse um esforço monumental. Com a ajuda de Sofia, ela conseguiu finalmente se colocar de pé, embora suas costas latejassem com cada respiração. «Você não precisa passar por isso, Clara», murmurou Sofia, enquanto a ajudava a caminhar devagar em direção à saída dos estábulos. «Se Carlos está te tratando assim, pode falar com Dom Henrique. Ele não vai deixar isso passar». Clara balançou a cabeça, tentando conter a dor e a humilhação. «Não, eu posso lidar com isso. Eu só preciso de um tempo». Enquanto caminhavam, Clara percebeu que Carlos ainda as observava de longe, seus olhos cheios de desdém. O orgulho ferido de Clara a mantinha em silêncio. Por mais que Sofia estivesse certa, ela sabia que não podia dar o gostinho da derrota a Carlos, nem mostrar fraqueza diante de Dom Henrique. Ela não queria ser vista como a idosa que não conseguia fazer o trabalho. De volta à casa, Clara se jogou na velha poltrona da sala, sentindo o corpo inteiro pulsar de dor. O silêncio da casa, que antes a incomodava, agora parecia um alívio. Longe dos olhos críticos de Carlos e da pressão de continuar, ela finalmente pôde chorar em paz. As lágrimas escorreram silenciosas, enquanto as emoções de frustração, vergonha e dor física se misturavam dentro dela. Pensou em José, em como ele suportara anos de trabalho duro sem reclamar. Se ele estivesse ali, o que diria? Diria para ela parar? Para desistir? Ou diria para continuar lutando, como sempre fizeram juntos? Clara não sabia mais o que pensar. Sua mente estava confusa, dividida entre a vontade de continuar e a sensação avassaladora de que talvez já fosse tarde demais para lutar. Deitada ali, a mente de Clara vagueou para seus filhos. Onde eles estariam agora? Lucas em São Paulo, provavelmente ocupado demais com o trabalho para sequer pensar nela. Mariana em Belo Horizonte, lidando com os próprios problemas familiares. Será que algum deles se importaria se soubessem que a mãe estava em uma fazenda, machucada e humilhada? A solidão daquele pensamento a devastou mais do que qualquer coisa que Carlos pudesse ter dito. No dia seguinte, mesmo com o corpo dolorido e as costas ainda latejando, Clara se levantou. Algo dentro dela ainda a empurrava para continuar. Talvez fosse teimosia, ou talvez fosse o pequeno fio de esperança que Sofia havia plantado. De uma forma ou de outra, ela não queria desistir. A derrota não era algo com o qual ela sabia lidar. Quando chegou à fazenda, Sofia estava esperando por ela, com um sorriso preocupado. «Como você está?» perguntou Sofia, enquanto caminhavam juntas em direção aos estábulos. «Vou sobreviver», respondeu Clara, tentando sorrir apesar da dor. Sofia olhou para ela por um instante e então colocou uma mão em seu ombro. «Eu sei que é difícil, Clara,
Mas você é mais forte do que pensa. Não deixe Carlos te derrubar. Você está aqui por um motivo, e ele sabe disso. Só está tentando fazer você desistir. As palavras de Sofia penetraram fundo no coração de Clara. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse exatamente isso que Carlos queria, que ela desistisse e provasse que ele estava certo o tempo todo. Mas Clara não lhe daria essa satisfação. Ela havia chegado até ali, e mesmo com a dor e a humilhação, ela continuaria. E ao voltar para os estábulos, com Sofia ao seu lado, Clara sentiu uma faísca de determinação reacender dentro dela. Mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, algo ainda a empurrava para frente. Os dias passavam lentamente e Clara, ainda se recuperando da queda, lutava contra a dor persistente nas costas. Cada movimento, cada tarefa nos estábulos lembrava-lhe de sua fragilidade, mas ela continuava. Carlos, como de costume, estava sempre à espreita, pronto para criticar ou ridicularizá-la diante dos outros. No entanto, Clara começava a desenvolver uma resistência silenciosa, uma força que crescia não apenas de sua teimosia, mas também da amizade que encontrara em Sofia. Era uma manhã nublada, quando algo fora do comum aconteceu. O ar estava pesado, quase opressor, enquanto Clara limpava as baias com movimentos lentos e meticulosos. Os outros trabalhadores estavam distantes, e apenas o som abafado das ferramentas e dos animais preenchia o ambiente. Clara estava tão concentrada em sua tarefa que quase não percebeu as vozes baixas que vinham do lado de fora do estábulo. Inicialmente, ela pensou que fosse apenas mais uma conversa casual entre trabalhadores, mas algo no tom das vozes chamou sua atenção. Estavam falando de maneira urgente, quase sussurrada, como se não quisessem ser ouvidos. Ela deixou a pá encostada em um canto e, cautelosamente, aproximou-se da porta entreaberta. O som das vozes ficou mais claro. Era Carlos. Tem que ser rápido. O próximo carregamento vem amanhã e eu não quero ninguém suspeitando, disse Carlos, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Clara sentiu uma onda de curiosidade, misturada com uma sensação incômoda. Ela espiou pela fresta da porta e viu Carlos conversando com Ricardo, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda. Ricardo parecia nervoso, olhando ao redor enquanto ouvia as instruções de Carlos. Mas e se Dom Henrique descobrir? Perguntou Ricardo, visivelmente preocupado. Ele vai mandar todos nós embora. Carlos soltou uma risada fria, sem qualquer sinal de preocupação. Dom Henrique, ele nem sabe o que acontece nessa fazenda há anos. Está velho e cansado demais para prestar atenção. Desde que você faça sua parte e ninguém abra a boca, ele nunca vai descobrir. Ricardo ainda parecia inseguro, mas assentiu lentamente. Tudo bem, vou fazer como você disse, mas o que vamos fazer com a carga que falta? Eles estão perguntando... Carlos o interrompeu com impaciência. Eu já resolvi isso. Eles vão receber menos, mas é suficiente para manter tudo funcionando. O resto, bem, vamos garantir que tenha um destino mais lucrativo. Clara sentiu o coração disparar ao ouvir aquelas palavras. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ficou claro que Carlos estava desviando algo da fazenda. Pela forma como falava, era algo sério. Provavelmente materiais ou recursos que pertenciam à fazenda e estavam sendo roubados para algum esquema pessoal. Ela permaneceu imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua mente corria enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar. O comportamento cruel de Carlos com os trabalhadores, a maneira como ele pressionava e intimidava todos ao seu redor, tudo isso fazia parte de um plano maior. Ele usava sua posição para manter os outros com medo, para que ninguém ousasse questionar suas ações. Carlos terminou a conversa com Ricardo rapidamente e, sem mais palavras, se afastou em direção ao armazém. Clara, ainda escondida atrás da porta, segurou a respiração até que ambos estivessem fora de vista. Ela se encostou na parede do estábulo, o corpo trêmulo. O que deveria fazer com essa informação?
Contar a Dom Henrique parecia a coisa certa, mas a ideia de enfrentar Carlos a aterrorizava. Ele já havia demonstrado que não tinha escrúpulos, e se soubesse que ela o havia delatado, não teria piedade. Clara sabia que Carlos tinha poder e influência sobre os trabalhadores, e isso lhe dava uma sensação de invulnerabilidade. Mas algo dentro dela, um sentimento de justiça e de responsabilidade, começou a crescer. Clara sabia que, se não fizesse nada, os crimes de Carlos continuariam, e pior, outros inocentes pagariam o preço por sua ambição. Mais tarde naquele dia, Clara sentiu o peso da informação que carregava. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente enquanto ela tentava realizar suas tarefas nos estábulos. Mas cada vez que passava perto dos outros trabalhadores, especialmente de Sofia, sentia um aperto no peito. Como poderia trabalhar ao lado deles, sabendo que algo tão grave estava acontecendo? Ela se lembrou das inúmeras vezes que Carlos havia humilhado os outros, fazendo-os se sentirem incapazes, pressionando-os até o limite. Agora, tudo fazia sentido. Ele mantinha todos sob controle através do medo, porque sabia que se alguém ousasse se opor a ele, seu esquema correria o risco de ser descoberto. No entanto, o medo de represálias a paralisava. Ela se lembrou da humilhação pública que havia sofrido dias antes, quando Carlos a ridicularizara após sua queda. Se ele era capaz de fazer aquilo por simples crueldade, o que faria se soubesse que ela tinha em mãos informações que poderiam destruir seus planos? Clara se questionava. E se ninguém acreditasse nela? Ela era, afinal, uma mulher idosa, desacreditada por muitos, especialmente por Carlos, que sempre deixava claro que a considerava uma inútil. Além disso, Dom Henrique parecia distante e cansado nos últimos tempos, alheio aos detalhes do dia a dia da fazenda. Ele confiaria na palavra de Clara contra a de Carlos, que trabalhava para ele há tantos anos? Ela passou o restante do dia lutando com esses pensamentos. Cada vez que pensava em confrontar Dom Henrique, uma onda de dúvida a invadia. O que aconteceria com ela se falhasse? Seria demitida, jogada novamente na solidão de sua casa, sem emprego, sem dignidade e sem segurança? Por outro lado, o que aconteceria com os outros trabalhadores? Se Carlos continuasse a agir livremente, mais pessoas poderiam sofrer. A fazenda poderia até ruir aos poucos, sem que ninguém percebesse até que fosse tarde demais. No final do dia, Clara estava mentalmente exausta. Enquanto caminhava de volta para casa, as palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente, ela encontrou Sofia, que parecia preocupada ao vê-la tão abatida. "Está tudo bem? Você parece distante hoje", disse Sofia, com sua habitual gentileza. Clara parou por um momento, olhando para o rosto preocupado de Sofia. Sentiu um impulso de contar tudo, de desabafar e compartilhar o peso daquilo que carregava, mas as palavras não saíram. Ela não queria colocar Sofia em risco. E se Carlos soubesse que ela estava envolvida? "Só cansada", respondeu Clara, forçando um sorriso. Foi um dia longo. Sofia não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas sorriu de volta, com um ar reconfortante. "Se precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar", disse Sofia, antes de se despedir e seguir seu caminho. Clara assistiu enquanto Sofia se afastava, sentindo uma onda de culpa. Sabia que Sofia merecia saber o que estava acontecendo, mas o medo a mantinha em silêncio. Naquela noite, sozinha em sua casa, Clara mal conseguiu dormir. A cena de Carlos e Ricardo conspirando nos estábulos repetia-se em sua mente uma e outra vez. E cada vez que fechava os olhos, o dilema voltava com força total. O que fazer? Ela estava dividida entre a necessidade de fazer a coisa certa e o medo de perder o pouco que ainda tinha. As sombras da noite, que antes traziam descanso, agora a sufocavam com o peso das decisões que precisava tomar. O silêncio da casa amplificava seus pensamentos e a solidão fazia com que o medo parecesse ainda maior. Clara olhou ao redor de sua pequena casa, os móveis antigos e os quadros desbotados nas paredes.
Aquela vida de solidão e abandono parecia cada vez mais iminente se ela ousasse enfrentar Carlos. Mas, ao mesmo tempo, a injustiça que testemunhara não lhe permitia ignorar o problema. Ela sempre fora uma mulher de princípios, alguém que prezava pela honestidade, e agora estava diante de uma encruzilhada moral que testava tudo aquilo em que acreditava. Ao longo da noite, Clara se viu lembrando de José. Ele sempre fora um homem de coragem, um trabalhador honesto, alguém que não tolerava injustiças. Se ele estivesse ali, o que diria a ela? O que faria em seu lugar? Esses pensamentos trouxeram um leve conforto a Clara. Talvez ela ainda não soubesse exatamente o que fazer, mas sabia que não podia continuar carregando aquele peso sozinha. Precisava tomar uma decisão, e precisava fazê-lo em breve. No dia seguinte, Clara chegou cedo à fazenda. O ar da manhã estava fresco e o sol ainda não havia se erguido completamente. Ela olhou ao redor, vendo os outros trabalhadores começando suas tarefas, e percebeu que carregavam um fardo que eles nem sequer imaginavam. Enquanto caminhava em direção aos estábulos, ainda sentia a incerteza dentro de si. Mas algo estava diferente. Ela sabia que a escolha não poderia mais ser adiada. A revelação sobre Carlos pesava demais em sua consciência. De alguma forma, teria que encontrar uma maneira de fazer com que a verdade viesse à tona, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios medos. E enquanto Clara entrava nos estábulos, ela sabia que o momento de agir estava se aproximando. Clara acordou cedo, mas o peso da dúvida e da ansiedade a manteve imóvel por vários minutos. O dilema que a atormentava, desde o momento em que ouvira a conversa entre Carlos e Ricardo, agora parecia maior do que nunca. Acordar naquela manhã trouxe um novo dia, mas também renovou as preocupações que haviam assombrado seus pensamentos durante a noite. Ela sabia que o que ouvira não poderia ser ignorado. Carlos estava desviando recursos da fazenda e usava o medo para manipular os outros. Os trabalhadores, já pressionados pela dureza do trabalho e pelos maus tratos, não tinham ideia do que estava acontecendo nos bastidores. E se Clara não fizesse nada, tudo continuaria como estava, ou pior, a situação poderia escalar a ponto de afetar todos. Mesmo assim, o medo de falar era paralisante. Clara sentia-se dividida entre o desejo de justiça e o medo de perder o que restava de sua vida na fazenda. Dom Henrique, embora justo em muitos aspectos, andava distante e cansado. Clara sabia que confrontar Carlos poderia sair pela culatra se ele conseguisse manipular a situação a seu favor. O que aconteceria se ninguém acreditasse nela? E se a considerassem apenas uma velha, frágil e paranoica? Enquanto esses pensamentos invadiam sua mente, Clara se arrumou lentamente, como se prolongasse o tempo que tinha antes de enfrentar o novo dia. Quando finalmente saiu de casa, o ar frio da manhã a envolveu. Era um daqueles dias nublados, onde o sol lutava para aparecer por trás das nuvens. E Clara se sentiu de certa forma conectada àquele céu indeciso, refletindo sua própria incerteza. Ela chegou aos estábulos e, como sempre, Sofia já estava lá, sorrindo ao vê-la. A presença de Sofia tinha se tornado uma âncora para Clara, uma conexão que a mantinha firme quando tudo parecia estar desmoronando. Clara sabia que Sofia não entendia completamente o peso que ela carregava, mas de alguma forma a jovem conseguia oferecer conforto sem precisar de palavras. "Bom dia, Clara", disse Sofia com sua voz leve, sempre carregada de simpatia. "Você está bem? Parece pensativa hoje." Clara hesitou por um momento. Ela queria contar a Sofia tudo o que estava acontecendo, dividir o fardo, mas o medo ainda falava mais alto. Ela não podia envolver Sofia nisso, não queria colocá-la em risco. Ao mesmo tempo, esconder tudo começava a parecer insuportável. Clara começou, mas sua voz vacilou. "Tem algo me incomodando." Sofia a observou com atenção, percebendo a seriedade no tom de Clara.
Com um gesto de preocupação, ela se aproximou, cruzando os braços, enquanto esperava Clara continuar. Você sabe que pode me contar, certo? Disse Sofia gentilmente. Clara olhou para os olhos de Sofia e algo dentro dela quebrou. Talvez fosse o acúmulo de dias de dúvidas ou a necessidade desesperada de confiar em alguém. Clara suspirou profundamente antes de falar. Eu ouvi algo muito sério. Ela começou a relatar com a voz baixa e cautelosa. Carlos está desviando recursos da fazenda. Ele está manipulando os números, roubando e maltratando os trabalhadores para manter todos com medo. Se eu não tivesse ouvido a conversa dele com Ricardo, eu não acreditaria, mas aconteceu. Sofia arregalou os olhos, surpresa, mas não interrompeu Clara. Ela ouvia com atenção, processando a gravidade do que estava sendo dito. Eu não sei o que fazer, Sofia. Se eu contar a Dom Henrique e ele não acreditar, posso ser demitida. E se Carlos descobrir que fui eu, ele vai me destruir. Mas, ao mesmo tempo, como posso ficar em silêncio enquanto isso acontece? Clara parecia exasperada, sua voz trêmula. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo cada palavra. Finalmente ela suspirou, parecendo ponderar suas próximas palavras com cuidado. Clara, começou Sofia com a voz baixa e firme. Eu sei que você está com medo e eu entendo. Carlos é perigoso e ninguém quer arriscar perder o emprego, especialmente você. Mas pense nisso. Você sempre foi uma mulher que fez o que era certo, não importa o que custasse. Lembra quando me contou sobre como você e José lutaram por anos, trabalhando duro para garantir o sustento da família? Você nunca desistiu, nunca se calou diante das injustiças. Por que faria isso agora? Clara ouviu as palavras de Sofia, deixando-as penetrar em seu coração. A verdade é que, embora estivesse aterrorizada, Sofia tinha razão. Toda sua vida, Clara fora guiada por princípios de honestidade e coragem. Ela havia enfrentado dificuldades com José, criado seus filhos da melhor maneira que podia e nunca fugira de uma situação difícil. Então, por que agora, quando algo tão grave acontecia, ela hesitaria? Mas o que eu faço? Murmurou Clara quase para si mesma. E se ninguém me ouvir? Sofia colocou uma mão gentil no ombro de Clara, oferecendo um sorriso de encorajamento. Se Dom Henrique for o homem justo que você sempre disse que ele é, ele vai te ouvir. Talvez ele tenha estado distante ultimamente, mas isso não significa que ele não se importa. E se ele souber a verdade, vai agir. Você só precisa confiar nisso. As palavras de Sofia ressoaram profundamente em Clara. Ela sentia uma luta interna entre o medo e o desejo de justiça. O peso da incerteza era sufocante, mas ao mesmo tempo o silêncio parecia insuportável. Ela sabia que Sofia estava certa. Não falar significava permitir que a corrupção e a crueldade de Carlos continuassem. E Clara, apesar de todas as suas inseguranças, não era uma mulher que aceitava injustiças. O resto do dia passou devagar, com Clara repetindo mentalmente o que havia conversado com Sofia. A dúvida ainda persistia, mas uma pequena centelha de determinação começava a ganhar força dentro dela. No entanto, ela sabia que tomar essa decisão não seria fácil. Havia tanto em jogo, não apenas seu emprego, mas também sua própria dignidade e o futuro daqueles que dependiam da fazenda para sobreviver. À noite, enquanto se preparava para dormir, Clara olhou para o espelho. Ela viu as rugas em seu rosto, os sinais do tempo e das dificuldades que havia enfrentado. Atrás daquele reflexo cansado, porém, estava uma mulher que sempre lutara. José teria dito a ela para fazer a coisa certa. Ela sabia disso. Ele não teria hesitado. A lembrança de seu marido, de sua força e honestidade, lhe deu o impulso final que precisava. Ela não podia permitir que Carlos continuasse com suas mentiras e roubos. Sabia que a fazenda, os trabalhadores e até Dom Henrique estavam em risco se aquilo continuasse. Era sua responsabilidade falar, mesmo que o preço fosse alto. Na manhã seguinte, Clara chegou à fazenda decidida. Embora o medo ainda estivesse presente, ela sentia uma nova força se formando dentro de si.
Sofia, que parecia perceber a mudança no semblante de Clara, lhe ofereceu um sorriso encorajador ao vê-la. "Decidiu o que vai fazer?" perguntou Sofia, enquanto caminhavam juntas em direção aos estábulos. Clara assentiu, com a voz firme pela primeira vez em dias. "Sim, eu vou contar a Dom Henrique. Não posso mais ficar em silêncio." Sofia sorriu, satisfeita com a decisão de Clara. "Você está fazendo a coisa certa. Carlos não pode continuar com isso, e eu estarei aqui para o que você precisar." As palavras de Sofia trouxeram um alívio inesperado. Embora soubesse que o caminho à frente seria difícil, Clara não se sentia mais sozinha. A presença de Sofia e seu apoio emocional fizeram toda a diferença. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, havia uma pessoa que acreditava nela, alguém que a apoiaria, acontecesse o que acontecesse. Enquanto Clara se aproximava da casa grande, onde Dom Henrique costumava passar as manhãs revisando os relatórios da fazenda, ela sentiu o coração acelerar. A grande decisão que havia tomado estava prestes a ser colocada em prática e a ansiedade voltava a borbulhar em seu peito. Ela subiu os degraus da varanda de madeira com passos cuidadosos e firmes, respirando profundamente antes de bater à porta. Um dos empregados a atendeu, surpreso ao ver Clara ali. "Eu preciso falar com Dom Henrique", disse ela, tentando soar confiante, embora sua voz carregasse uma ponta de nervosismo. "Vou ver se ele está disponível", respondeu o empregado, desaparecendo para dentro da casa. Enquanto aguardava, Clara sentiu as mãos começarem a suar e o medo voltou a rondar seus pensamentos. E se Dom Henrique não a ouvisse? E se ele se recusasse a acreditar que Carlos, o capataz em quem ele confiara por tantos anos, era corrupto? Pior, e se ele decidisse se livrar dela para evitar problemas maiores? Mas antes que pudesse se deixar consumir pela dúvida novamente, o empregado voltou, abrindo a porta para ela entrar. "Ele vai te receber agora", disse o homem, gesticulando para que ela o seguisse até o escritório. Clara inspirou profundamente e deu o primeiro passo para dentro da casa. Era agora. Não havia mais como voltar atrás. Ela estava prestes a enfrentar seu maior medo. Clara caminhava com o coração pesado enquanto seguia o empregado pela casa grande. Cada passo que dava parecia mais difícil que o anterior, como se o peso da decisão que tomara estivesse pressionando-a fisicamente. O silêncio da casa aumentava sua tensão e o som de seus próprios passos ecoava em seus ouvidos. Tudo que ela podia pensar era nas possíveis consequências de sua escolha. Quando chegaram à porta do escritório de Dom Henrique, Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. O empregado bateu na porta e uma voz grave, mas cansada, respondeu do outro lado. "Pode entrar." Clara entrou no escritório, sentindo o ar pesado com o cheiro de madeira antiga e tabaco. Dom Henrique estava sentado atrás de sua grande mesa de carvalho, os óculos apoiados na ponta do nariz, enquanto revisava alguns papéis. Ele parecia mais velho do que Clara se lembrava, com os ombros curvados sob o peso da idade e os olhos mais cansados do que nunca. Ao vê-la entrar, ele tirou os óculos e sorriu levemente, embora sua expressão revelasse surpresa por vê-la ali. "Clara, o que a traz até meu escritório? Tudo bem com o trabalho?" Clara respirou fundo, sentindo o coração disparar. Por um momento, o pânico ameaçou tomar conta de seu corpo. Ela pensou em recuar, em dizer que estava tudo bem, que havia cometido um erro ao vir até ali. Mas algo mais forte a impulsionava. Ela não podia mais viver com o peso daquele segredo. "Dom Henrique", começou ela, sua voz levemente trêmula. "Eu preciso falar com o senhor sobre algo muito sério." Dom Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente, sua expressão mudando de curiosidade para preocupação. "Sente-se, Clara", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Ela obedeceu, embora suas mãos estivessem trêmulas e suas pernas pesadas. Sentou-se na cadeira, tentando se acalmar, mas o nervosismo ainda apertava seu peito. "O que está acontecendo?", perguntou Dom Henrique, sua voz agora mais grave e atenta.
Clara sabia que não havia mais como voltar atrás. Ela havia tomado a decisão de contar a verdade, e agora era o momento de revelá-la. É sobre Carlos, começou Clara, tentando manter a voz firme. Eu descobri algo muito grave. Dom Henrique franziu a testa ao ouvir o nome de Carlos, claramente intrigado. Ele gesticulou para que Clara continuasse. Eu o ouvi conversando com outro trabalhador, Ricardo, disse Clara. Eles estavam falando sobre desviar recursos da fazenda. Carlos está roubando e manipulando os números. Ele está aproveitando-se do fato de que o senhor está confiando nele para administrar parte do trabalho. E ele usa o medo para manter todos calados, para que ninguém questione suas ordens. Dom Henrique permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando o que Clara havia acabado de dizer. Ele olhou para ela com seriedade e Clara sentiu um frio na espinha enquanto esperava sua reação. Seria possível que ele não acreditasse nela? Você tem certeza disso? Perguntou Dom Henrique, sua voz baixa e cuidadosa. Clara assentiu, sentindo a coragem crescer dentro dela à medida que falava. Eu ouvi a conversa, Dom Henrique. Não tenho dúvidas. Ele estava dando ordens a Ricardo para desviar parte do próximo carregamento. Estava claro que ele vem fazendo isso há algum tempo. Dom Henrique se inclinou para trás em sua cadeira, esfregando o queixo enquanto pensava. Seu olhar se perdeu por um momento na janela atrás de Clara, onde os campos da fazenda se estendiam até o horizonte. Ele parecia mais velho naquele instante, como se o peso da responsabilidade da fazenda o estivesse esmagando. Carlos trabalha para mim há muitos anos, disse ele, mais para si mesmo do que para Clara. Nunca imaginei que ele pudesse fazer algo assim. Clara sentiu o alívio se misturar com a preocupação. Ele estava acreditando nela, mas o que aconteceria a seguir? Dom Henrique ainda não havia tomado uma decisão e Clara sabia que confrontar Carlos não seria fácil. Eu sei que isso é difícil de acreditar, continuou Clara, tentando trazer Dom Henrique de volta à realidade da situação. Mas eu estou lhe contando a verdade. Carlos está enganando o senhor e prejudicando a fazenda. Dom Henrique assentiu lentamente, como se a realidade estivesse começando a se instalar em sua mente. Ele olhou para Clara com uma expressão que misturava cansaço e gratidão. Agradeço por me contar isso, Clara, disse ele. Eu vou investigar. Preciso descobrir até onde isso vai, mas se você estiver certa... Bem, Carlos não ficará aqui por muito tempo. Essas palavras trouxeram um misto de alívio e medo ao coração de Clara. O alívio veio porque finalmente ela havia feito o que era certo. Dom Henrique a ouvira e estava disposto a investigar, mas o medo era por aquilo que viria a seguir. Se Carlos descobrisse que ela o denunciara, as consequências poderiam ser terríveis. Dom Henrique percebeu o nervosismo de Clara e tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, Clara. Eu não direi a ninguém que essa denúncia veio de você. Vou agir com cautela. Clara assentiu, embora o pavor de represálias ainda estivesse presente. Ela havia tomado uma decisão corajosa, mas sabia que os próximos dias seriam cheios de incerteza. Agora descanse um pouco, disse Dom Henrique. Eu vou lidar com isso. Você fez a coisa certa. Essas últimas palavras ficaram ecoando na mente de Clara enquanto ela se levantava e se dirigia para a porta. Ela sabia que havia feito o que devia, mas isso não tornava o medo menos real. Ao sair do escritório e caminhar de volta pelos campos da fazenda, Clara sentiu o vento fresco bater em seu rosto, como se o mundo estivesse aplaudindo sua coragem silenciosa. Quando voltou aos estábulos, Sofia a esperava, ansiosa. Ela se aproximou imediatamente ao ver o rosto tenso de Clara. Você falou com Dom Henrique? Perguntou Sofia, baixinho, temendo que alguém pudesse ouvi-las. Clara assentiu, tentando esconder o turbilhão de emoções que ainda sentia. Sim, respondeu ela com a voz baixa. Eu contei tudo a ele. Ele disse que vai investigar, mas não vai ser fácil. Sofia olhou para Clara com um misto de admiração e preocupação.
Você foi muito corajosa, disse Sofia com um sorriso suave. Não sei se eu teria conseguido fazer o mesmo. Eu não tive escolha, Clara respondeu, suspirando. Era isso ou deixar tudo continuar como está. Eu não podia mais carregar esse peso sozinha. Sofia assentiu, claramente preocupada com o que poderia acontecer a seguir. E agora, o que você vai fazer? Clara respirou fundo, olhando para os estábulos ao redor. Agora eu espero. Dona Henrique disse que vai lidar com isso. Mas até lá, eu só preciso continuar fazendo meu trabalho e tentar não pensar no que pode acontecer. Apesar de suas palavras, o medo ainda a perseguia. Ela sabia que Carlos não era alguém que aceitaria ser exposto facilmente. Se ele suspeitasse que Clara era a responsável por sua possível queda, as consequências poderiam ser terríveis. Mesmo assim, ela sabia que não podia voltar atrás. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa. Clara continuou seu trabalho nos estábulos, sempre atenta aos movimentos de Carlos. Ele parecia agir da mesma forma, comandando os trabalhadores com a mesma arrogância e superioridade de sempre. Mas Clara sabia que Dom Henrique estava agindo nos bastidores. Sofia, sempre ao lado de Clara, a ajudava a manter a calma e o foco. As duas mulheres passaram a conversar mais sobre suas vidas, sobre os desafios que cada uma enfrentava, e Clara percebeu que, aos poucos, um verdadeiro laço de amizade estava se formando entre elas. Sofia tornou-se a fonte de apoio emocional de Clara, alguém que, mesmo sem carregar o fardo da denúncia, estava disposta a caminhar ao lado dela durante aquele momento difícil. Com o tempo, Clara começou a sentir uma leveza que não sentia há semanas. Havia feito a escolha certa e isso lhe trouxe uma sensação de dignidade renovada. O medo ainda existia, mas ao lado da coragem, ele parecia menos assustador. Então, um dia, Clara notou algo diferente na fazenda. Dom Henrique estava mais presente nos estábulos, observando os trabalhadores, fazendo perguntas discretas, como se estivesse analisando cada detalhe. O comportamento dele indicava que a investigação estava em andamento, e Clara sabia que a verdade estava se aproximando. E enquanto ela observava de longe, uma onda de alívio a invadiu. Ela havia feito o que era certo. Agora tudo o que restava era esperar pelas consequências, boas ou ruins, mas independentemente do que viesse, Clara sabia que sua consciência estava limpa. E isso, por si só, era uma vitória. Os dias que se seguiram à denúncia de Clara foram envoltos em uma tensão palpável. Os trabalhadores notaram a presença mais frequente de Dom Henrique nos estábulos e nas áreas de armazenamento, sempre atento, fazendo perguntas discretas. Embora ninguém soubesse exatamente o que estava acontecendo, havia uma sensação de que algo grande estava prestes a estourar. Clara sentia isso cada vez que passava por Carlos, seu estômago se revirando ao notar o olhar frio e calculista que ele lhe lançava. Clara sabia que o capataz era esperto. Ele não deixaria suas fraudes serem descobertas facilmente. Mas, ao mesmo tempo, ela confiava que Dom Henrique faria o que fosse necessário para chegar à verdade. Sofia continuava a ser seu apoio constante, sempre incentivando Clara a manter a calma e a coragem. Elas não falavam diretamente sobre o assunto na frente dos outros, mas os olhares e pequenos gestos de Sofia davam a Clara a força necessária para seguir em frente. Certa tarde, cerca de uma semana depois de Clara ter falado com Dom Henrique, tudo mudou. Clara estava terminando de limpar uma das baias quando ouviu vozes elevadas perto do armazém. O som era incomum. Trabalhadores raramente falavam tão alto ou com tanta urgência. Clara parou o que estava fazendo e caminhou lentamente até a porta dos estábulos. Lá fora, um grupo de trabalhadores começava a se formar, todos de olhos atentos e ouvidos aguçados. No centro do grupo, Dom Henrique estava parado, sua postura rígida e seu rosto sombrio. Diante dele, Carlos estava com os braços cruzados, uma expressão que misturava raiva e desprezo.
Clara sentiu o coração acelerar, sabendo que aquele momento era o resultado da investigação de Dom Henrique. Dom Henrique falava em um tom grave, sua voz ecoando pelo pátio. "Carlos", disse ele com firmeza, "eu conduzi uma investigação cuidadosa nas últimas semanas. Verifiquei os registros, falei com os trabalhadores, analisei o que estava acontecendo com os recursos da fazenda e está claro para mim que houve fraude. Recursos que deveriam estar sendo utilizados aqui desapareceram e os números simplesmente não batem. Você foi responsável por essas operações. Tem algo a dizer sobre isso?" Carlos, que até aquele momento mantinha uma expressão desdenhosa, deu um passo à frente, soltando uma risada forçada. "Fraude? Dom Henrique, com todo o respeito, o senhor deve estar confuso. Sou eu quem gerencia essas operações há anos, e sempre fiz tudo da forma correta. Se algo está errado, é possível que tenha havido um erro nos registros, mas acusar-me de fraude, isso é ridículo." Dom Henrique manteve a expressão firme, sem se deixar abalar pela tentativa de Carlos de desviar o foco. Ele estendeu a mão, entregando a Carlos uma pilha de papéis. "Aqui estão os registros, Carlos. As evidências são claras. Os desvios ocorreram durante o tempo em que você supervisionava as operações. Agora a pergunta é, vai admitir ou continuar tentando negar?" Carlos folheou os papéis, seus olhos se estreitando enquanto lia as evidências contra ele. Clara, observando de longe, podia ver o nervosismo crescendo no rosto do capataz, embora ele estivesse fazendo o possível para manter a postura de indiferença. "Isso é um mal-entendido", insistiu Carlos, elevando a voz. "Não fui eu quem fez isso. Deve ter sido algum erro de outra pessoa. Talvez tenha sido alguém que estava tentando se aproveitar da situação. E eu acho que sei exatamente quem pode ter feito isso." O olhar de Carlos se voltou diretamente para Clara. O choque percorreu seu corpo como um raio, e ela sentiu o grupo de trabalhadores ao seu redor se agitar com o súbito desvio de atenção. Carlos deu alguns passos na direção dela, apontando com um dedo acusador. "Clara!" Sua voz estava cheia de veneno. "Essa mulher está aqui há pouco tempo, mas já causou confusão. Desde que ela chegou, os problemas começaram a aparecer. E agora, de repente, o senhor está me acusando de fraude? Eu nunca faria isso, Dom Henrique. Clara é quem está tentando sabotar a fazenda. Ela quer tirar vantagem de sua confiança." As palavras de Carlos caíram como uma lâmina afiada, cortando o ar com uma mistura de acusação e desespero. Clara ficou paralisada por um momento, o choque e a raiva lutando para dominar sua mente. Ele estava tentando reverter a situação, tentando jogá-la no fogo para salvar a própria pele. Dom Henrique olhou para Carlos, impassível, mas não respondeu de imediato. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara sabia que agora precisava se defender. Ela não poderia deixar Carlos manchar seu nome e destruir sua dignidade, especialmente depois de tudo que havia passado. Clara deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz, quando saiu, estava firme. "Isso é mentira", disse Clara, encarando Carlos com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. "Eu nunca tentaria sabotar essa fazenda. Eu dediquei todo o meu esforço desde que cheguei aqui e todos sabem disso. O senhor Carlos está apenas tentando me culpar porque eu sei o que realmente está acontecendo. Eu ouvi você conspirando com Ricardo. Eu sei que você está desviando recursos e agora você está tentando jogar a culpa em mim para encobrir seus crimes." Os olhos de Carlos brilharam de raiva, mas antes que ele pudesse responder, Sofia se adiantou no meio dos trabalhadores. "É verdade", disse Sofia, sua voz clara e decidida. "Clara está dizendo a verdade. Ela não é o tipo de pessoa que mentiria sobre algo assim. Todos aqui sabem que Clara trabalha duro e sempre faz o possível para ajudar a todos. Carlos, por outro lado, sempre foi duro e injusto com os trabalhadores. Eu acredito em Clara." Outros trabalhadores começaram a murmurar em apoio a Sofia e Clara. A maré parecia estar virando. Carlos olhou ao redor, vendo que sua tentativa de jogar a culpa em Clara estava falhando. Ele cerrou os punhos,
sua raiva evidente. Mas estava ficando sem opções. Isso é um absurdo, gritou Carlos, sua voz agora desesperada. Vocês estão todos contra mim? Estão acreditando nessa velha e em suas mentiras? Dom Henrique ergueu a mão, silenciando o tumulto crescente. Ele olhou diretamente para Carlos e sua voz, embora baixa, foi cheia de autoridade. Carlos, disse ele com calma, mas de forma implacável, as evidências são claras. Eu confiei em você durante muitos anos, mas agora vejo que esse foi um erro. Você está demitido a partir de agora. Pegue suas coisas e saia da fazenda imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam em Carlos, que parecia lutar para manter a compostura. Seus olhos ferviam de raiva, mas ele sabia que não havia mais o que fazer. O jogo havia terminado. Você vai se arrepender disso, Dom Henrique, rosnou Carlos, sua voz agora cheia de ódio. Isso não acaba aqui. Mas, sem mais palavras, Carlos virou-se bruscamente e caminhou em direção ao armazém para pegar suas coisas, seus passos pesados ecoando na terra. Os trabalhadores se afastaram, observando em silêncio enquanto ele se distanciava. Clara ficou ali, de pé, sem saber exatamente o que sentir. O alívio de ver Carlos finalmente ser confrontado se misturava ao medo da retaliação que ele prometera. Mas naquele momento, ela sabia que a justiça havia prevalecido, pelo menos por enquanto. Dom Henrique se aproximou de Clara e Sofia, seu rosto mais suave agora. Ele olhou para Clara com gratidão e respeito. Clara, começou ele, com uma voz mais calma, você foi muito corajosa. Eu sei que isso não foi fácil, mas você fez a coisa certa. Se não fosse por sua honestidade, eu nunca teria descoberto o que estava acontecendo. Obrigado. Clara sentiu um nó na garganta. Ela nunca havia buscado reconhecimento, mas ouvir aquelas palavras de Dom Henrique trouxe um alívio inesperado. Ela apenas assentiu, suas emoções misturadas. Eu só fiz o que precisava ser feito, disse Clara baixinho. Essa fazenda significa muito para mim. Dom Henrique sorriu levemente e olhou ao redor para os outros trabalhadores, que agora se dispersavam aos poucos, voltando ao trabalho com murmúrios de alívio e sorrisos discretos. Agora podemos continuar com o que é certo, disse ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, e garantir que isso nunca mais aconteça. Nos dias que se seguiram, Clara notou uma mudança na atmosfera da fazenda. A tensão que pairava no ar havia se dissipado e os trabalhadores pareciam mais relaxados, mais motivados. Carlos, o capataz cruel, não estava mais lá para oprimir os outros com sua presença. Clara, embora aliviada, sabia que a fazenda ainda teria desafios, mas agora, pelo menos, as pessoas estavam livres da sombra de sua corrupção. Clara passou a ser vista com novos olhos pelos outros trabalhadores. Embora sempre tivesse sido respeitada por sua dedicação e força de vontade, agora ela era considerada uma verdadeira heroína, aquela que teve a coragem de enfrentar a injustiça, mesmo diante de grandes riscos. O apoio de Sofia e dos outros colegas havia sido fundamental, e Clara sentia-se profundamente grata por ter encontrado uma verdadeira comunidade naquela fazenda. Sofia, como sempre, permaneceu ao lado de Clara, seu sorriso caloroso trazendo conforto e segurança. Você fez história aqui, Clara, disse Sofia um dia enquanto trabalhavam juntas nos estábulos. Carlos achava que podia te destruir, mas foi você quem o derrubou no final. Clara sorriu levemente, mas seu coração estava cheio de humildade. Eu não fiz isso sozinha, respondeu ela, olhando carinhosamente para Sofia. Sem o seu apoio, eu não teria tido coragem. Somos todos parte disso. E assim, Clara percebeu que, embora o caminho tenha sido difícil, ela havia encontrado mais do que justiça. Ela encontrou uma nova família, um novo propósito e uma nova vida na fazenda. Os dias que se seguiram à demissão de Carlos trouxeram uma sensação de renovação à fazenda. A tensão que antes permeava o ambiente desaparecera e os trabalhadores estavam mais leves, trabalhando com uma nova energia.
Sem a sombra opressora de Carlos, a fazenda parecia respirar novamente. Clara sentia isso de forma profunda. Por semanas, ela havia trabalhado com medo e sob a constante ameaça das críticas e humilhações de Carlos. Agora não apenas ele havia sido removido, mas Clara também começava a notar como as pessoas ao seu redor a olhavam com um novo respeito. Ela havia sido a peça-chave para a revelação da verdade, e isso mudara a maneira como todos a enxergavam. Mesmo assim, Clara manteve-se modesta. Ela não fizera aquilo para ganhar reconhecimento ou admiração. Tudo o que queria era um ambiente de trabalho justo, onde todos pudessem viver e trabalhar em paz. E embora o alívio tivesse sido imediato, o medo de retaliações ainda pairava em sua mente. Carlos não era alguém que aceitaria sua derrota facilmente, mas Clara se agarrava à confiança que Dom Henrique depositara nela e ao apoio dos outros trabalhadores. Certa manhã, pouco tempo depois da saída de Carlos, Clara estava ocupada limpando uma das baias quando viu Dom Henrique se aproximando. Ele parecia calmo, mas seu olhar carregava uma determinação que Clara conhecia bem. Ele parou perto dela, encostando-se à porta do estábulo e observando-a por um momento. "Clara", chamou ele, com sua voz grave, mas amigável. Clara parou o que estava fazendo e se virou para ele, limpando as mãos nas calças surradas. "Bom dia, Dom Henrique. Está tudo bem?" Dom Henrique acenou com a cabeça e deu um passo à frente. "Sim, tudo está indo bem agora. Muito disso graças a você. Quero conversar com você sobre algo." Clara sentiu uma leve tensão, mas também uma curiosidade crescente. Não era comum Dom Henrique aparecer para conversar diretamente com ela, exceto quando havia algo importante a dizer. Ele fez um gesto para que ela o acompanhasse para fora dos estábulos e Clara seguiu. Do lado de fora, o sol da manhã estava suave, aquecendo o ar com uma brisa leve. Dom Henrique cruzou os braços, olhando para os campos à sua frente. "Sabe, Clara, eu pensei muito sobre o que aconteceu nas últimas semanas", começou ele, sem pressa. "Carlos esteve comigo por anos. Eu confiava nele. Nunca imaginei que ele pudesse trair essa fazenda da forma como fez. E se não fosse por você, talvez ele continuasse prejudicando todos aqui por muito mais tempo." Clara ouviu atentamente, sentindo um leve desconforto ao ser reconhecida diretamente. Mas Dom Henrique continuou, virando-se para ela com um olhar sério. "Eu vi o que você fez por esta fazenda, Clara. Você tem coragem, integridade e, acima de tudo, um senso de justiça que poucos têm. Não é apenas uma trabalhadora dedicada, mas também alguém que se importa com o bem-estar de todos aqui. E é por isso que estou aqui hoje." Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras com cuidado. "Quero oferecer a você uma nova função na fazenda", disse ele finalmente. "Com a saída de Carlos, eu preciso de alguém em quem possa confiar para ajudar a cuidar dos trabalhadores e garantir que eles estejam sendo bem tratados. Quero que você supervisione o bem-estar dos funcionários, veja o que eles precisam, escute suas preocupações e me ajude a garantir que a fazenda continue funcionando de maneira justa e eficiente." Clara ficou em silêncio por um momento, processando o que Dom Henrique havia dito. Supervisão? Ela? Nunca imaginou que, depois de tudo que havia passado, estaria sendo considerada para uma função tão importante. Um misto de surpresa e gratidão tomou conta dela, mas também uma certa hesitação. "Dom Henrique, eu não sei se sou a pessoa certa para isso", disse Clara, com a voz calma. "Eu nunca tive uma posição assim antes. Eu sou apenas uma trabalhadora simples." Dom Henrique sorriu, um sorriso sincero e acolhedor. "Não se subestime, Clara. O que você fez nas últimas semanas já mostrou que você tem mais do que o necessário para essa função. Não se trata apenas de supervisionar, mas de cuidar das pessoas, de garantir que todos tenham uma voz. E isso é algo que você já fez naturalmente. Você tem a confiança de todos aqui e, mais importante, tem a minha confiança." Clara sentiu as palavras de Dom Henrique penetrarem fundo em seu coração.
Ela sempre havia se dedicado ao trabalho, mas nunca imaginara que seria vista de forma tão respeitosa por alguém como ele. A oportunidade era uma forma de reconhecimento, mas também de responsabilidade, algo que ela não levava levianamente. Se é isso que o senhor acha que é o melhor para a fazenda, estou disposta a tentar, respondeu ela finalmente. Mas preciso de sua orientação. Nunca fiz algo assim antes. Dom Henrique assentiu, satisfeito com a resposta. Claro, Clara, você terá todo o apoio de que precisar. E mais importante, confio em seu instinto. Você conhece essa fazenda e as pessoas aqui tão bem quanto qualquer outra pessoa, talvez até melhor. Clara sentiu uma mistura de emoções, gratidão, nervosismo, orgulho. Não era algo que ela buscara, mas a responsabilidade a fazia sentir-se útil de uma forma nova, quase como se estivesse redescobrindo um propósito que há muito tempo não sentia. Ela sabia que o trabalho seria desafiador, mas também sabia que estava pronta para enfrentar esse novo caminho. Os dias seguintes foram um período de transição para Clara. Aos poucos, ela foi se acostumando com sua nova função, e como Dom Henrique prometera, ele estava sempre disponível para orientá-la. Clara passou a dedicar mais tempo conversando com os trabalhadores, ouvindo suas necessidades e preocupações, algo que fazia naturalmente desde que começara na fazenda, mas agora de forma mais estruturada. Sofia foi uma das primeiras a notar a diferença. Ela sempre estivera ao lado de Clara, e agora via a amiga assumir um papel de liderança. Embora Clara continuasse humilde e discreta, era claro que sua nova posição a fazia brilhar de uma maneira diferente. Estou tão feliz por você, Clara, disse Sofia um dia, enquanto as duas caminhavam pelos campos. Você merece isso mais do que qualquer outra pessoa. Você é a voz que todos nós precisávamos. Clara sorriu, mas balançou a cabeça com humildade. Eu ainda estou me acostumando com tudo isso. Nunca imaginei que estaria em uma posição como essa. Sofia riu levemente. É engraçado como as coisas acontecem, não é? Às vezes, os momentos mais difíceis nos levam aos lugares onde realmente deveríamos estar. Clara refletiu sobre isso enquanto olhava para a fazenda ao redor. Sofia tinha razão. Se alguém lhe dissesse meses atrás que ela estaria supervisionando o bem-estar dos trabalhadores, Clara teria achado impossível. Ela pensava que sua vida estava destinada a uma rotina solitária e sem grandes mudanças. Mas a vida tinha um jeito curioso de transformar o inesperado em novas oportunidades. Clara se dedicava com afinco à sua nova função. Passou a visitar os alojamentos dos trabalhadores, certificando-se de que estavam em boas condições, e conversava com os grupos de trabalho para garantir que suas vozes fossem ouvidas. O impacto foi imediato. Os trabalhadores, que antes se sentiam intimidados ou desvalorizados por Carlos, agora se sentiam mais respeitados e encorajados a expressar suas preocupações. Ela começou a organizar pequenas reuniões com os trabalhadores para discutir melhorias. Muitas dessas reuniões envolviam sugestões práticas sobre o trabalho, como a organização dos horários e a distribuição de recursos, mas também incluíam conversas mais pessoais sobre como cada um estava se sentindo e o que poderia ser feito para melhorar o ambiente de trabalho. Aos poucos, Clara percebeu que sua nova função lhe trazia uma sensação de pertencimento que ela há muito não experimentava. Os trabalhadores confiavam nela, vinham até ela com suas preocupações e Clara sentia que estava fazendo a diferença. Não era apenas uma questão de garantir que a fazenda funcionasse de maneira eficiente, mas de criar um lugar onde todos pudessem se sentir valorizados. Em um dos dias, ao final de uma longa conversa com um grupo de trabalhadores sobre melhorias no alojamento, um dos homens, um dos mais antigos da fazenda, olhou para Clara com um sorriso. Você nos deu esperança de novo, Clara, disse ele. Depois de tudo que passamos, é bom saber que alguém se importa de verdade.
Essas palavras tocaram Clara profundamente. Não era apenas um trabalho, era uma missão. E, de certa forma, ela sentia que, ao cuidar das pessoas daquela fazenda, estava honrando a memória de José, que dedicara tantos anos de sua vida àquele lugar. Ao longo das semanas, o impacto da liderança de Clara ficou ainda mais evidente. Dom Henrique, sempre atento, acompanhava de perto as mudanças positivas na fazenda. O ambiente era mais leve, o trabalho fluía melhor e os trabalhadores pareciam mais unidos. Clara se destacava, não apenas como uma supervisora, mas como uma verdadeira líder, alguém que os outros admiravam e respeitavam. E assim Clara, que havia chegado à fazenda carregando o peso do abandono e da solidão, agora encontrava-se cercada por uma nova família. Seu passado de dificuldades não havia sido esquecido, mas se tornara parte da força que agora guiava seu presente. Ela havia transformado sua dor em propósito, sua fragilidade em força. Agora Clara olhava para o futuro com mais confiança. Sabia que desafios ainda viriam, mas pela primeira vez em muito tempo sentia-se preparada para enfrentá-los. Os meses que se seguiram ao confronto com Carlos e a nova responsabilidade de Clara na fazenda foram de grande transformação. Clara sentia que finalmente encontrara seu lugar no mundo, um lugar onde era respeitada, admirada e onde sua voz tinha valor. Mas por mais que a fazenda tivesse se tornado um refúgio e uma nova família para ela, havia uma parte de sua vida que ainda estava incompleta. Seus filhos, Lucas e Mariana, continuavam distantes. Desde que haviam se afastado após a morte de José, o contato entre eles se limitava a raros telefonemas ou mensagens apressadas. Clara nunca mencionava a eles as dificuldades que enfrentara, nem os momentos em que pensara em desistir. Agora, no entanto, com a nova fase de sua vida, uma parte de Clara desejava um recomeço com sua família. Ela não tinha certeza de como eles reagiriam. Será que sabiam o que havia acontecido na fazenda? Será que se importavam? Essas perguntas a acompanhavam nos momentos mais silenciosos, quando estava sozinha em casa, depois de um longo dia de trabalho. Certo dia, enquanto Clara organizava alguns papéis no pequeno escritório que Dom Henrique lhe designara, algo inesperado aconteceu. O telefone da fazenda tocou. Era raro alguém ligar para aquele número, e Clara, curiosa, atendeu. Alô? Mãe? Clara reconheceu a voz imediatamente. Era Lucas. Por um momento ela ficou sem palavras, surpresa e tomada por uma onda de emoções que não sabia como controlar. Lucas, é você? Sua voz saiu mais frágil do que esperava. Sim, sou eu, mãe. Desculpe não ter ligado antes. Eu ouvi algumas coisas sobre o que aconteceu na fazenda, sobre você. Lucas fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu não sabia que você estava passando por tudo isso. Ouvi de um amigo que trabalha aí que você foi muito corajosa. Isso me fez pensar, acho que preciso falar com você. Clara sentiu uma mistura de emoções. Havia alívio na voz de Lucas, mas também uma dor latente. Fazia muito tempo desde que eles haviam tido uma conversa sincera, e mesmo agora, a distância emocional entre eles parecia enorme. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Lucas, eu nunca quis que você soubesse das dificuldades. Sei que estava ocupado com sua vida em São Paulo, e eu aprendi a lidar com as coisas sozinha. Houve um silêncio do outro lado da linha e então Lucas falou, sua voz mais suave desta vez. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter estado mais presente, deveria ter percebido que você precisava de mim. Eu sei que errei. As palavras de Lucas penetraram fundo no coração de Clara. Ela sempre desejou ouvi-las, mas agora, ao ouvir o pedido de desculpas, percebeu que o perdão não seria um processo tão simples. Havia mágoas acumuladas ao longo de anos de abandono, e Clara sabia que, para que a relação pudesse ser restaurada, seria necessário estabelecer novos limites.
Eu agradeço por suas palavras, Lucas, disse Clara suavemente. Mas preciso ser honesta. Foi muito difícil para mim. Eu me senti sozinha por muito tempo e houve momentos em que pensei que você e Mariana tinham me esquecido completamente. Lucas ficou em silêncio, talvez processando o impacto de suas palavras. Eu sei, ele respondeu finalmente. E sei que não posso desfazer o passado, mas quero tentar me reaproximar de você, mãe. Quero consertar as coisas, se você me permitir. Clara sentiu o peso daquela decisão. Ela desejava a reconciliação, mas não poderia simplesmente voltar ao que era antes. Ela havia mudado. Agora era uma mulher mais forte, com uma vida e uma responsabilidade que lhe davam orgulho. Se aceitasse essa reaproximação, seria com novos termos, com o respeito que agora sabia que merecia. Lucas, começou ela, sua voz agora mais firme. Eu aceito sua tentativa de reconciliação, mas quero que entenda que as coisas não podem voltar a ser como antes. Eu mudei, e você também mudou. Se vamos construir algo novo, precisa ser com respeito e com sinceridade. Não posso mais ser a mesma mãe que sempre esteve à disposição para vocês, ignorando minhas próprias necessidades. Preciso que você me veja como sou agora e não como fui. Houve um silêncio do outro lado da linha, mas Clara sentiu que suas palavras haviam atingido o ponto certo. Finalmente, Lucas respondeu. Eu entendo, mãe. Eu quero te conhecer de novo. Clara sentiu uma onda de alívio. O primeiro passo havia sido dado. Quando você vai vir me ver? Perguntou Clara, sentindo o tom mais leve na conversa. Em breve, respondeu Lucas, com um sorriso perceptível em sua voz. Eu e Mariana. Ela também quer falar com você. Alguns dias depois, Mariana ligou para Clara. Ao contrário de Lucas, Mariana sempre fora mais reservada e menos inclinada a conversas abertas sobre sentimentos. Mas, durante a ligação, Clara percebeu que sua filha também sentia o impacto do distanciamento. Mariana explicou que, ao saber sobre o que havia acontecido na fazenda, começou a refletir sobre a distância entre elas e sobre o quanto havia perdido ao se afastar da mãe. Mãe, eu sei que estivemos longe por muito tempo, disse Mariana com a voz baixa. Eu estava sempre tão envolvida com minha própria vida, meus próprios problemas, mas quero tentar de novo. Quero tentar me reaproximar de você. Eu sinto sua falta. Clara sorriu, uma leve lágrima surgindo em seus olhos. Era o tipo de conversa que ela nunca imaginou que teria com os filhos depois de tantos anos de afastamento. Mas, assim como com Lucas, ela sabia que a reconciliação precisaria acontecer em novos termos. Eu também sinto sua falta, Mariana, respondeu Clara. Mas preciso que entenda, assim como expliquei a Lucas, que as coisas mudaram. Não sou mais aquela mãe que está sempre à disposição, esperando por vocês. Tenho minha vida aqui agora. Se vamos nos reaproximar, quero que seja com base no respeito e no reconhecimento de que também tenho minha própria jornada. Mariana ficou em silêncio por um momento, mas Clara sentiu que sua filha estava aceitando a nova dinâmica. Claro, mãe. Eu entendo. Quero fazer parte da sua vida de novo, mesmo que seja diferente agora. E assim, com as palavras simples, mas sinceras de seus filhos, Clara sentiu que o processo de cura estava finalmente começando. Quando Lucas e Mariana visitaram Clara na fazenda algumas semanas depois, foi um encontro marcado por emoções complexas. Eles se abraçaram com uma mistura de saudade e arrependimento, mas também com uma sensação renovada de esperança. Clara mostrou a eles a fazenda, agora revitalizada e mais harmoniosa, e contou como havia encontrado um novo propósito ali. Enquanto caminhavam pelos campos, Clara viu em seus filhos algo que há muito tempo não percebia: respeito. Eles a olhavam de forma diferente agora, não mais como a mãe que sempre estaria à disposição, mas como uma mulher forte e independente, que havia enfrentado adversidades e triunfado. Durante o jantar, as conversas fluíram com mais leveza do que Clara esperava. Lucas e Mariana fizeram perguntas sobre seu trabalho na fazenda, ouviram com atenção,
E pela primeira vez em anos, Clara sentiu que estava sendo verdadeiramente vista por eles. Ela sabia que a relação não seria restaurada do dia para a noite, mas estava disposta a dar esse passo, e dessa vez com novos limites. Clara não abriria mão de sua dignidade, não voltaria a ser aquela mãe que sacrificava tudo pelos filhos sem receber nada em troca. Eles, por sua vez, pareciam entender e aceitar isso. Naquele dia, enquanto se despedia de Lucas e Mariana na porta de casa, Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Seus filhos, agora adultos e conscientes de seus erros, estavam se esforçando para se reconectar. E Clara, mais forte e segura de si, estava pronta para acolher essa nova fase com serenidade. O distanciamento do passado havia ferido Clara profundamente, mas de certa forma também a moldara. Ao encontrar sua força e propósito na fazenda, ela havia aprendido a importância de estabelecer limites e de se valorizar. E agora, com a reconciliação com seus filhos, Clara sabia que sua vida estava finalmente equilibrada. Ela havia encontrado seu caminho, um caminho que incluía a fazenda, seus novos amigos e, finalmente, sua família. O sol da manhã iluminava os campos da fazenda com uma luz suave, dourando o horizonte e preenchendo o ar com uma sensação de renovação. Clara estava de pé na varanda de sua pequena casa, observando a paisagem à sua frente. O som dos pássaros e o cheiro de terra fresca lhe traziam uma paz que há muito tempo ela não sentia. Clara refletia sobre tudo o que acontecera nos últimos meses. O caminho até aquele momento havia sido longo e cheio de desafios, mas também de crescimento. Ela havia começado na fazenda como uma mulher abandonada e perdida, tentando encontrar algum propósito depois de ser deixada sozinha pelos filhos e enfrentar a morte de seu marido. Agora, porém, ela se via de uma maneira completamente diferente. O que começara como uma simples busca por sustento havia se transformado em algo muito maior. A fazenda, antes apenas um meio de sobrevivência, agora era o lugar onde Clara se sentia em casa. Era um espaço onde ela recuperou sua autoestima, reconstruiu relações importantes e encontrou um novo propósito de vida. Ao pensar nisso, Clara não pôde deixar de sorrir. Ela se lembrava dos primeiros dias na fazenda, quando as dores nas costas e o peso emocional da solidão a faziam questionar se poderia continuar. Lembrava-se da crueldade de Carlos, das humilhações e dos momentos em que quase desistira. Mas algo dentro dela, uma força teimosa e persistente, a impediu de abandonar sua luta. Essa força agora se tornara o alicerce sobre o qual ela construíra sua nova vida. Depois da saída de Carlos, a fazenda passara por uma transformação silenciosa. O ambiente de trabalho se tornara mais leve e os trabalhadores, que antes pareciam apenas sobreviver ao dia a dia, agora se uniam mais como uma família. Dom Henrique, com sua liderança mais próxima e atenciosa, ajudava a criar um espaço de respeito mútuo e colaboração. Clara desempenhava um papel importante nisso. Sua nova função, ajudando a supervisionar o bem-estar dos trabalhadores, permitiu-lhe conhecer as pessoas de uma maneira mais profunda e pessoal. Clara se via conversando com os trabalhadores, não apenas sobre o trabalho, mas sobre suas vidas, suas preocupações e suas esperanças. Ela escutava cada história com atenção e oferecia conselhos sempre que podia. Aos poucos, percebeu que ao ajudar os outros a encontrarem suas próprias forças, ela também se fortalecia. Cada pessoa que vinha até ela em busca de apoio a ajudava a enxergar a importância do papel que estava desempenhando. Não era apenas uma supervisora, era uma conselheira, uma amiga e, em muitos aspectos, uma líder. Isso para Clara foi o maior presente que a fazenda poderia lhe dar, um senso de pertencimento. Durante muito tempo, ela havia sentido que sua vida tinha perdido o sentido, especialmente após o afastamento de seus filhos. Mas agora, cercada por pessoas que a respeitavam e a valorizavam, ela percebia que havia encontrado uma nova família.
Não era a mesma família de sangue que ela criara, mas uma família feita de laços de amizade, de respeito e de apoio mútuo. Clara também refletia sobre a reconciliação com seus filhos, Lucas e Mariana. Embora o distanciamento emocional tivesse causado anos de mágoas, as recentes conversas e visitas mostraram que havia espaço para a cura. Lucas e Mariana não eram mais as crianças que Clara criara com tanto sacrifício, mas adultos com suas próprias vidas e responsabilidades. Ainda assim, os atos de coragem e integridade da mãe haviam causado um impacto profundo neles. A última visita dos dois à fazenda havia sido um marco na vida de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentira que seus filhos a viam como realmente era. Uma mulher forte, independente, que havia superado suas dificuldades e encontrado um novo caminho. Eles, por sua vez, estavam prontos para respeitar os novos limites que Clara havia estabelecido e para construir uma relação baseada em respeito mútuo. Clara sabia que o processo de reconciliação ainda estava em andamento, mas já não havia aquela urgência ou desespero para que as coisas se resolvessem de uma vez. Ela aceitava que tudo tinha seu tempo e que a paciência seria necessária. O mais importante era que agora havia um entendimento entre ela e seus filhos. Eles estavam prontos para trilhar esse novo caminho juntos, e Clara, agora mais segura e com a autoestima renovada, estava disposta a seguir em frente. Enquanto Clara caminhava pelos campos naquele dia, observando os trabalhadores realizando suas tarefas com uma energia renovada, ela se sentia conectada ao ciclo de vida daquela terra. Cada estação trazia novos desafios, novas colheitas e novas oportunidades de crescimento. Da mesma forma, a vida de Clara tinha sido cheia de estações, algumas de dor e perda, outras de crescimento e renascimento. Ela parou perto dos estábulos onde Sofia estava cuidando dos cavalos. As duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade que Clara valorizava profundamente. Sofia, com sua juventude e otimismo, era um lembrete de que a vida sempre oferecia a chance de recomeçar, independentemente da idade ou das circunstâncias. Juntas, haviam enfrentado momentos difíceis e compartilhado vitórias. "Bom dia, Clara", Sofia disse ao vê-la se aproximar. "Você está mais pensativa hoje. Tudo bem?" Clara sorriu, sentindo o calor da amizade de Sofia. "Sim, está tudo bem, apenas pensando em como a vida mudou desde que cheguei aqui." Sofia sorriu de volta, enxugando as mãos na calça enquanto se aproximava de Clara. "É verdade. Você fez tanta diferença aqui. Acho que ninguém imaginava como as coisas mudariam com você entre nós. A fazenda é outra agora." Clara refletiu sobre isso por um momento. Havia algo de especial em ouvir essas palavras de Sofia. Ela nunca se imaginara como alguém que poderia transformar um lugar. Mas a verdade era que, ao lutar por justiça e dignidade, ela acabara mudando muito mais do que esperava. E no processo, ela mesma se transformara. "Eu acho que a fazenda também me transformou", disse Clara, sua voz suave. "Quando cheguei aqui estava perdida, mas agora sinto que encontrei meu lugar. E isso não tem preço." Sofia assentiu, olhando para os campos ao redor. "Acho que todos nós encontramos algo aqui", disse ela pensativa. "Um senso de propósito, uma nova família. É como se tudo tivesse se alinhado, não é?" Clara concordou. Sim, tudo parecia estar finalmente no lugar. Não era uma vida perfeita, e ainda havia desafios. Mas Clara agora via os desafios de uma maneira diferente. Eles não eram mais ameaças, mas oportunidades de crescimento. Ela sabia que com o apoio daqueles ao seu redor e com a força que agora carregava dentro de si, poderia enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, quando Clara voltou para casa, sentou-se na varanda novamente, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. A brisa da noite era fresca, e ela se aconchegou em sua cadeira, deixando-se envolver pelo silêncio tranquilo que a cercava. Ela pensou em José, seu falecido marido.
Embora ele já não estivesse ao seu lado, Clara sabia que ele estaria orgulhoso do que ela havia conquistado. Tudo o que eles haviam construído juntos, o trabalho duro, os sacrifícios, havia levado Clara até onde ela estava agora. E de certa forma, José ainda fazia parte de tudo aquilo. Clara suspirou, mas dessa vez não era um suspiro de tristeza, mas de aceitação. Ela havia percorrido um longo caminho e, apesar de todas as dificuldades, estava feliz com a mulher que se tornara. A fazenda, seus amigos, sua família, tudo isso agora fazia parte de quem ela era. Não era tarde demais para recomeçar, para encontrar um novo sentido de vida. Clara sabia disso, porque ela mesma era a prova viva de que nunca é tarde para se reinventar. Enquanto as estrelas brilhavam acima dela, Clara sorriu, sentindo uma profunda gratidão por tudo o que havia vivido. E mais do que isso, ela estava pronta para continuar vivendo, sabendo que, não importa o que o futuro trouxesse, ela estava preparada para enfrentá-lo. E aí, o que você achou da história? Conta pra gente nos comentários, adoramos saber sua opinião. Não esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos ajudar e se inscrever no canal. Até a próxima!